Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo André Coelho, sou advogado há 25 anos, atuando na área trabalhista, previdenciária e empresarial. E hoje eu vim aqui falar com você sobre esse momento que a gente está vivendo em relação às demissões, muitas demissões que estão acontecendo pelo Brasil afora. Se você é uma dessas pessoas, se você é empresário e tem que tomar essa decisão, então acompanha comigo aqui esse vídeo que você vai ter bastante informação. Bom pessoal, a gente está vivendo esses últimos dias de isolamento social, de pandemia, de coronavírus, uma situação inédita no nosso país, no mundo na verdade, né? Uma das principais consequências, eu não vou aqui entrar na questão da saúde, são as inúmeras demissões que estão acontecendo país afora. Nós temos notícias aí de demissões em massa acontecendo, muitas empresas fechando, simplesmente fechando as portas, sequer vão ter condições de pedir uma recuperação judicial ou até mesmo pedir a sua própria falência. Eles simplesmente vão fechar as portas e vão ter que demitir os seus funcionários. Desde grandes empresas, a gente tem sido informado sobre isso, também como pequenas, médias e microempresas estão se vendo na obrigação de fazer isso, diante da paralisação quase que total, se não total, da economia do país por conta do coronavírus. Algumas questões importantes aí que as pessoas têm mencionado e levantado essas perguntas, têm enviado as perguntas para nós, perguntas até, de certo modo, algumas delas muito óbvias, muito simples, mas que parece que, diante de tanta informação, ou falta de informação, ou de excesso de informação, as pessoas estão um pouco perdidas e confusas com relação a isso tudo. O meu propósito aqui é trazer para você um pouco de informação qualificada, concreta, com base jurídica, para você poder tomar o seu caminho, o melhor que seja ele. A primeira grande pergunta que as pessoas têm feito para mim é se diante do estado de calamidade, diante do coronavírus, as empresas estão proibidas de demitir ou estão impedidas de demitir. Não, infelizmente eu gostaria muito aqui de falar outra coisa, que as empresas receberam algum tipo de benefício do governo para poder não fazer isso, mas infelizmente as empresas têm demitido em massa. A realidade é que isso não tem sido noticiado como deveria, no meu modo de ver. Noticia-se muito mais as questões políticas e a questão propriamente dita do coronavírus em relação ao andamento da epidemia no país, e essa parte, a parte de relações trabalhistas, empregabilidade, eu não tenho visto muita coisa. Muito pouca coisa tem se falado nesse momento sobre isso. Mas não tenham dúvida, pode anotar no seu caderninho aí. Hoje é dia 24 de abril de 2020 e vocês podem ter certeza que ao adentrarmos aí no mês de maio, nós vamos ter muitas notícias aí em referente ao que eu estou falando aqui agora. Então, infelizmente, respondendo a primeira pergunta, as empresas podem sim fazer as demissões sem justa causa, com justa causa, as pessoas podem pedir demissão, não mudou nada na CLT em relação a isso, não tem nenhuma medida provisória, nenhum decreto até esse momento com relação a esse tipo de coisa. Não há nada de mudança em termos de demissões. A segunda pergunta que as pessoas têm feito muito também, que é relacionada com a primeira, é se diante do coronavírus, diante da epidemia, e vindo a demissão, as empresas têm que pagar algum tipo de indenização para elas. E a resposta novamente é que não. Não há nenhuma indenização, não há nenhum tipo de compensação ou multa referente a isso. Os direitos dos trabalhadores
diante de uma demissão sem justa causa, vamos pensar nessa hipótese basicamente, continuam os mesmos. Saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, multa de 40% do fundo de garantia, liberação da chave para o saque do fundo de garantia. Bom, os direitos normais aí de uma demissão, aviso prévio, indenizado ou trabalhado, basicamente isso, né? Não há nenhuma indenização a ser paga, não há nenhuma medida provisória, nenhum decreto com relação a isso nesse momento. Nós não temos nenhuma novidade, não temos nada relacionado a esse tipo de coisa. Tudo que tem sido falado, eu acho que tem havido uma confusão um pouco com a questão do benefício emergencial, que traz algumas mudanças na relação de trabalho para as pessoas que tiveram redução de jornada e de salário ou suspensão do contrato de trabalho. E as pessoas têm ouvido isso e misturado com as demissões. Não há nada nesse sentido, nesse momento, com relação a qualquer tipo de indenização, compensação, multa por conta de demissões diante da epidemia. A terceira grande pergunta que as pessoas têm feito muito, e apesar de óbvia, nós sabemos disso, né? Mas tem surgido muito nesse momento, é se diante da demissão existe alguma autorização, demissão sem justa causa, existe alguma autorização para a empresa parcelar as verbas rescisórias, se existe alguma autorização, alguma legislação no sentido de autorizar as empresas a dividirem verbas e multas, enfim. Também não. Também não há nada nesse sentido. Qualquer coisa nesse sentido é mera liberalidade entre empregador e empregado. E eu quero aqui deixar uma coisa muito clara. A lei não mudou, portanto, as empresas têm 10 dias a partir do final do aviso prévio para quitar a rescisão com o seu empregado. Não feito isso, acrescenta-se a multa do artigo 477 da CLT, mais um salário de referência. Ou seja, caso haja, presta bastante atenção nisso, empregado e empregador, caso haja alguma intenção de parcelamento das verbas rescisórias numa eventual demissão, há de se acrescentar a multa prevista no artigo 477 da CLT. E eu até sugiro que, nesse momento, esses acordos de parcelamento eles sejam por escrito, com a observância, inclusive, dos sindicatos de classe. Seria importante, bastante importante, para que não houvesse depois, no futuro, para as empresas e para os empregados, nenhum tipo de questionamento, nenhum vício de consentimento, nada nesse sentido. A quarta e última pergunta aqui que eu vou colocar nesse vídeo, também é uma pergunta bastante feita nos últimos dias. As pessoas têm tido uma dificuldade excessiva, grande, assim que estão sendo demitidas, em conseguir agendar o recebimento do seguro-desemprego. Notem, o seguro-desemprego ele tem regras próprias. Então, pesquise, se informe. O objetivo do vídeo agora não é esse, eu não vou falar disso especificamente, estou falando aqui de demissões de um modo geral, mas o seguro-desemprego tem regras para a pessoa receber. Se é a primeira vez, se trabalhou nos últimos 9 meses, ou no último ano, se é a segunda vez, se é a terceira vez que recebe. Eu posso disponibilizar, vou colocar um link aqui na descrição do vídeo, lá embaixo, de uma tabela que mostra para você como que funciona esses requisitos aí para o recebimento do seguro-desemprego. Então, as pessoas estão achando que simplesmente pelo fato de serem demitidas nesse momento, obrigatoriamente têm direito ao seguro-desemprego. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O recebimento do seguro-desemprego tem requisitos próprios, dados pela lei. Então, tem gente que, infelizmente, não tem direito a receber o seguro-desemprego. Simplesmente porque não cumpriu o requisito legal, não alcançou o requisito legal. E
Esse é o primeiro obstáculo. O segundo obstáculo é que o lugar onde se pede normalmente o seguro-desemprego é na Caixa Econômica Federal. E nós sabemos que os atendimentos na Caixa Econômica Federal têm sido prejudicados também por conta da epidemia. Mas existe a possibilidade de se fazer isso pela internet ou pelo aplicativo do Fundo de Garantia do Trabalhador. Existe um aplicativo que você pode baixar gratuitamente, aí para quem tem iOS ou Android, baixa aí no Google, na lojinha do Google ou na lojinha do iOS, e você consegue ver o seu extrato, inclusive fazer o pedido de agendamento para o recebimento do seguro-desemprego. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha trazido alguma informação importante para você, tenha colaborado, dado a você essa orientação tão importante, tão simples, eu reconheço, mas tão importante nesse momento. Tantas perguntas eu tenho recebido ultimamente, muitas perguntas, gente. Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas simples e nem tão simples assim, com dúvidas porque ouviu na televisão, ouviu na internet alguma coisa, e aí confunde uma coisa com outra e se perde no meio desse mar de informação que está aí. Eu lamento profundamente pelo que a gente está vivendo, é uma coisa que foge ao controle de todo mundo, e imagino que nos próximos meses nós vamos viver aí uma fase bastante difícil, e muitas dessas relações vão ter que ser judicializadas, porque eu tenho visto e ouvido que muitas empresas têm agido de forma incorreta na hora de fazer as demissões. Tanto no que diz respeito à forma de fazer essas demissões, falta documento, falta pagamento, falta respeito, falta humanidade acima de tudo, mas também com relação à parte formal, mas também com relação à questão principal, que são os pagamentos, né? E a gente imagina que nos próximos meses a gente vai assistir aí uma inundação na Justiça do Trabalho com relação a essas contendas que vão aparecer por conta dessa epidemia. Então eu agradeço a quem esteve comigo até agora nesse vídeo. Convido você a se inscrever no nosso canal, apertar o sininho para receber as nossas notificações dos próximos vídeos. O canal tem crescido, tem sido ajudado por vocês. Bota aí um joinha também, um curtir, porque isso ajuda a gente a divulgar essas informações e aumentar a nossa rede de conexões. Ok? Eu agradeço e até o próximo vídeo.